Essa semana nós vimos o presidente Lula discursar na Assembleia Geral da ONU sob aplausos de apoiadores e com muitos elogios por parte da imprensa brasileira. Lula se disse orgulhoso de tirar o Brasil do mapa da fome graças à produção sustentável do agro brasileiro. Elogia o agronegócio que alimenta bilhões, fala de soberania industrial contra sanções arbitrárias, uma clara alfinetada nas tarifas de 50% que o governo americano impôs ao Brasil. Soa até patriótico esse discurso, soa como um líder que finalmente entende e valoriza a força do agronegócio e da indústria brasileira. Mas e se essa fosse só uma fachada? Uma narrativa para consumo externo? Mas e se, na verdade, dentro do Brasil, nos últimos quase 25 anos, a ideologia de esquerda brasileira que dominou o país nesse período tivesse feito exatamente o oposto disso? Vamos aos fatos. Enquanto na ONU o discurso é de elogio, na prática, no Brasil, é hostilidade. A mesma esquerda que hoje elogia o agro, historicamente o chama de direitista e fascista. E essa contradição não é só retórica, ela virou política de Estado, uma política que a gente vai provar hoje custou ao Brasil um prejuízo estimado entre 500 e 800 bilhões de dólares. Uma política que nos custou um atraso de 8 a 12 anos no desenvolvimento dos principais setores estratégicos brasileiros. Hoje eu quero demonstrar esse duplo discurso. Vamos mostrar como a Petrobras, que teve seu valor de mercado derretido de quase 300 bilhões de dólares para menos de 10% disso, apenas 30 bilhões no auge da crise, poderia ser hoje uma das 3 maiores petroleiras do mundo. Vamos mostrar como que o agronegócio, que já é líder mundial, poderia ter uma dominância ainda maior se não gastasse o dobro do que os americanos gastam com logística por falta de ferrovias. E vamos mostrar como que a Embraer, nosso orgulho tecnológico, foi impedida de se consolidar globalmente, com fusões estratégicas de mais de 4 bilhões de dólares presa pela ingerência estatal. Essa não é uma história de derrota, é uma história de resiliência extraordinária de nossos profissionais e empresários, que se tornaram competitivos globalmente apesar do Estado. Fiquem comigo porque eu quero te mostrar que isso vai muito além de um partido. É sobre uma ideia que travou o Brasil nas últimas 2 décadas. Para entender a contradição do discurso na ONU, primeiro precisamos entender o campo de batalha onde nossas empresas são forçadas a lutar. E esse campo tem um nome: Custo Brasil. É um fardo invisível que, segundo a Fiesp, suga 1,5 trilhão de reais da nossa economia todos os anos. Isso é quase 20% do nosso PIB, queimado antes de virar riqueza. É uma carga tributária de 35% do PIB. É uma burocracia medieval que trava licenças por anos. É uma insegurança jurídica que permite que regras mudem no meio do jogo. Agora, a pergunta-chave é: por que essa mochila é tão pesada? A resposta não é incompetência. Foi um projeto. Foi a aplicação de uma ideologia de esquerda que vê o Estado como protagonista, desconfia do setor privado e acredita no controle centralizado. Essa visão de mundo precisava de dinheiro e controle. Para garantir a governabilidade, foram criados esquemas como o Mensalão e o Petrolão. Não era apenas corrupção, era um mecanismo de compra de apoio político que custou, segundo o TCU, mais de 42 bilhões de reais só na Petrobras. E como se financia um projeto de poder tão caro, com um Estado gigante e inchado? Esse Estado, por sua vez, só se sustenta com impostos esmagadores sobre quem produz. E a burocracia? Ela virou uma ferramenta de poder. Um governo ideológico, controlando agências como o IBAMA e o INCRA, pode usar a burocracia para premiar aliados e punir adversários. Uma licença que demora 5 anos não é um acidente, é um recado. E o custo efetivo desse projeto? Economistas estimam que essa estrutura nos custou de 1 a 2 pontos percentuais no crescimento do PIB por ano. É um atraso de, no mínimo, uma década em nosso desenvolvimento. Mas vamos ver como que essa máquina de moer funcionou na prática nesses últimos anos. Vamos ao primeiro e o mais resiliente campo de batalha, o agronegócio. O setor que Lula, na ONU, chamou de produção sustentável, mas que a ideologia de esquerda sempre tratou como inimigo a ser contido. O ataque vem em 2 frentes brutais. Primeiro, a guerra ideológica. A política de esquerda, ao invés de garantir o direito à propriedade, flertou com o caos. Movimentos como o MST foram tratados como aliados estratégicos. Estamos falando de um repasse estimado em até 25 bilhões de reais em recursos públicos via INCRA e outros órgãos desde 2003, que fomentaram mais de 15 mil ações de invasão. Isso é a criação deliberada de insegurança jurídica. O segundo ataque foi a asfixia logística. Enquanto o produtor se tornava campeão de eficiência dentro da fazenda, o Estado o punia do lado de fora. Programas como o PAC, que prometiam trilhões, tornaram-se focos de corrupção. O dinheiro que deveria virar ferrovias virou propina em obras abandonadas. E o resultado disso é um custo logístico que consome quase 20% do faturamento do produtor. Para se ter ideia, um comparativo nos Estados Unidos, esse custo é menos da metade, de apenas 8%. E qual
tamanho do dano real? É de um atraso de no mínimo 10 anos de nosso potencial. Sem esse fardo, as nossas exportações poderiam chegar a até 250 bilhões de dólares anuais. O prejuízo em oportunidades perdidas ultrapassa fácil 200 bilhões de dólares. Mas mesmo assim, o agro resistiu. E o seu contra-ataque foi uma demonstração de pura competência. A resiliência veio como uma força coletiva. A resposta do setor foi se tornar o mais eficiente do mundo dentro da porteira. Nossos campos de soja são de 3,5 toneladas por hectare, esmagando a média global de 2,5 toneladas. E o movimento estratégico do agronegócio hoje é a expansão para onde o capital é respeitado. Hoje, grandes grupos de agronegócio brasileiros estão investindo pesado aqui nos Estados Unidos, comprando terras, fazendas inteiras e frigoríficos. Aqui eles encontram o que o Brasil não proporciona: segurança jurídica e infraestrutura de ponta. Mesmo sobre ataques intensivos dos governos nos últimos anos, o agronegócio se consolidou como um dos principais motores da economia brasileira, mantendo a balança comercial estável. E isso não é graças ao governo, e sim graças à competência daqueles que estão no campo todos os dias. Agora, vamos à segunda parada, a Petrobras, o símbolo de soberania que Lula defendeu na ONU. Em 2006, o Brasil ganhou na loteria geológica, o pré-sal. A Petrobras tinha tudo para se tornar talvez a maior empresa de energia do mundo, mas a ideologia da esquerda não via a Petrobras como uma empresa, mas sim como uma ferramenta. O primeiro ataque foi a má gestão como política de Estado. Para controlar a inflação, o governo Dilma obrigou a Petrobras a vender gasolina com prejuízo. Essa política, entre 2011 e 2014, gerou um rombo de 56 bilhões de reais e um custo total com subsídios que chegou a 150 bilhões de reais, tornando a Petrobras a petroleira mais endividada do planeta. O segundo ataque foi o maior esquema de corrupção na história do país. A Lava Jato revelou que a Petrobras foi sistematicamente saqueada. Obras como a refinaria de Abreu e Lima, orçada em 2 bilhões de dólares, custaram mais de 18 bilhões. O Tribunal de Contas da União estimou um desvio total de 42 bilhões de reais. E o golpe final na Petrobras foi a sua perda de valor. Em 2008, a Petrobras era a quarta maior empresa do mundo. Em 2016, 90% do seu valor de mercado havia simplesmente evaporado. A crise da empresa é aproximadamente 300 bilhões de dólares em valor de mercado. Após a crise, ela valia apenas 30 bilhões. E a crise da empresa ajudou a jogar o Brasil na recessão de 2015, que custou mais de 4 milhões e meio de empregos. Agora vamos ao contrafactual. O que o Brasil perdeu de fato? Sem a ingerência e a corrupção, a Petrobras hoje estaria produzindo até 8 milhões de barris de petróleo por dia. Isso a tornaria uma das 3 maiores petroleiras do mundo. O seu valor de mercado hoje estaria na casa dos 500 bilhões de dólares, rivalizando com a ExxonMobil americana. Mas, apesar disso tudo, a empresa ainda sobreviveu. E a resiliência veio da excelência dos seus engenheiros e técnicos. Enquanto Brasília destruía valor, eles criavam, desenvolvendo tecnologias que reduziriam o custo no pré-sal para menos de 10 dólares por barril. Mesmo com todos os esforços e todos os saques feitos pelos governos de esquerda nos últimos anos contra a Petrobras, ela se manteve de pé até hoje graças à competência dos profissionais que trabalham lá dentro. Finalmente, vamos ao terceiro e mais sofisticado campo de batalha, a Embraer. A soberania industrial que Lula exaltou na ONU. Mas a ideologia de esquerda nunca soube lidar com o sucesso privado. Para ela, uma empresa privada tão estratégica não é um parceiro, é um risco que precisa ser controlado. O primeiro ataque é a desconfiança ideológica, materializada na Golden Share. É a ferramenta que permite ao governo agir como se fosse dono da empresa. Essa desconfiança atingiu seu ápice em 2020. A Embraer tinha na mesa uma fusão com a Boeing, um negócio de mais de 4 bilhões de dólares, e teria condição de colocar a Embraer em um outro nível de competição mundial. Mas a esquerda se opôs ferozmente com o dogma do risco à soberania. Durante o processo de criação da joint venture entre a Embraer e a Boeing, uma frente parlamentar do PT entrou com liminares impedindo que o negócio fosse realizado. Isso fez com que todo o processo levasse muito mais do que o tempo esperado, culminando na pandemia de 2020, onde a própria Embraer, devido ao caos total causado pela pandemia, acabou desistindo do projeto que deveria ter começado 3 anos antes. O segundo ataque veio da eficiência do Estado como parceiro. Como cliente, o governo brasileiro é volátil, cortando encomendas e atrasando projetos como o KC-390. E como financiador, o BNDES é totalmente inconstante. O dano total é um atraso de 5 a 8 anos em seu desenvolvimento estratégico, um prejuízo estimado de até 30 bilhões de dólares em oportunidades perdidas. Sem essas amarras, a Embraer estaria hoje atacando o coração do duopólio Boeing e Airbus,
Airbus, seria sem dúvidas a segunda maior do mundo. Mas, novamente, a resiliência brasileira prevaleceu com a engenharia de ponta. O contra-ataque da Embraer foi criar produtos tão absurdamente bons, como o jato Z2, que são 20% mais eficientes, que o mundo os compra apesar das desvantagens. E como agro, a Embraer buscou refúgio na liberdade, com investimentos de mais de US$ 1 bilhão aqui nos Estados Unidos, construindo novas fábricas e gerando mais empregos. Agora, vamos analisar a prova final. O espelho que não mente. Eu não quero falar disso como um analista lendo dados, mas como um brasileiro que está aqui nos Estados Unidos vendo essa história acontecer. A pergunta que eu sei que muitos de vocês estão fazendo é: por que nossas melhores empresas investem tanto aqui nos Estados Unidos? A resposta é muito simples. Há uma decisão de negócios racional para escapar de um ambiente hostil. No Brasil, o agronegócio enfrenta invasões do MST. Aqui nos Estados Unidos, grandes grupos brasileiros do setor encontram ferrovias eficientes e suas margens de lucro sobem de 5% para 10%. No Brasil, a Embraer enfrenta a intransigência do governo. Aqui na Flórida, eu vejo um ecossistema que eles construíram, investindo US$ 1 bilhão e gerando quase 3 mil empregos qualificados. Mas não para por aí. A Gerdau tem mais capacidade de produção de aço aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. A Braskem opera complexos industriais gigantescos no Texas. Empresas de tecnologia como a Stefanini e a SIIT são gigantes globais com milhares de funcionários aqui nos Estados Unidos. E o que une todos eles? A busca por um ambiente onde a competência pode prosperar sem ter que pedir licenças à ideologia. A ideologia de esquerda que dominou o Brasil pelos últimos 25 anos expulsou não os medíocres, mas os mais competentes do país. E assim, vamos chegar ao veredito final sobre esse duplo discurso. O discurso de Lula na ONU apresentou ao mundo uma fantasia. A realidade é que a ideologia de esquerda que dominou o Brasil viu o agronegócio como adversário, capturou a Petrobras como ferramenta de governo e deixou a Embraer lutar sozinha. O custo final dessa ideologia é uma década de desenvolvimento estratégico perdida, uma montanha de riqueza de quase US$ 800 bilhões que foi destruída e nunca nasceu. Mas a imagem final destes 25 anos não é de derrota, é de uma resiliência quase inacreditável. É a imagem do produtor rural, do engenheiro da Petrobras, do designer da Embraer. É a prova de que a competitividade global do Brasil existe apesar do Estado. E isso nos leva à pergunta mais dolorosa: o que nós seríamos sem esse fardo? Se nós não tivéssemos a influência dessas políticas de esquerda que atrasaram tanto o Brasil, como de fato nós estaríamos perante o mundo? O agronegócio com certeza ditaria os preços mundiais de alimentos. A Petrobras seria uma superpotência energética, provavelmente a segunda ou terceira maior do mundo. A Embraer seria uma força central, desafiando o duopólio da aviação mundial. E a lição central é clara: o maior entrave do Brasil não é a falta de recursos ou de talento, é a ideologia que colocou o projeto de poder acima da prosperidade. E a pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem hoje e responderem aqui é a seguinte: vocês também acreditam que a ideologia política foi o maior freio da história recente do Brasil? Comente sua visão aqui embaixo, quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. Se esse vídeo abriu os seus olhos, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que também precisam pensar diferente sobre como o Brasil funciona e como as narrativas são completamente diferentes da realidade que estão bem à frente dos nossos olhos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo contando tudo o que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.